Liverpool 7, Rangers 1. Ah, meus amigos, o Liverpool engrena, o Liverpool deslancha, o Liverpool arrebenta. Infelizmente eu tenho que ser aqui o arauto do pé no chão e dizer que não sei se é bem assim. O Liverpool foi ao Ibrox Stadium enfrentar o Rangers numa partida que ele tinha a obrigação de vencer, afinal era um time muito mais forte do que o Rangers, é um time muito mais qualificado do que o Rangers, e o Rangers era o saco de pancada do grupo, e o Liverpool inclusive tinha sido o que tinha dado o menor placar possível diante do Rangers. 2-0 em casa, que pareceu até tímido, uma partida que sim, o goleiro deles pegou demais, mas ainda assim faltou muita criatividade do nosso lado e inspiração. No entanto, hoje, quando nós chegamos lá, parecia que o filme ia ser pior do que eu imaginava. Aos 17 minutos a gente já toma o primeiro gol e fica tudo muito esquisito. E para falar do jogo, a gente tem que falar sobre o esquema que foi para campo, tá? Vamos falar aqui do time que foi para o campo. O Liverpool entrou em campo com Alisson, Gomes na direita, muito ruim. Para quem... aquela história, né? O Arnold é ruim, o Arnold tá não sei o quê, mas com o Hamilton, com o Gomes, a coisa fica pior um pouquinho. Konaté, Van Dijk, que tá bem abaixo, hein? Van Dijk tomou um drible hoje que, meu Deus do céu, bizarro. E Tsimikas na esquerda, que hoje foi bem mal. Nossa, hoje o Tsimikas... eu não tinha nada contra o Tsimikas nas outras partidas, mas hoje ele foi bem mal. No meio, Fabinho e Henderson, e na frente tivemos Carvalho de um lado, Elliott do outro, Firmino ser mais centralizado e Núñez na frente. O problema disso tudo é o seguinte, desculpe a tosse aí, o problema disso tudo é que o time não estava realmente funcionando desse jeito que estava no papelzinho. No primeiro tempo, o Liverpool estava literalmente uma bagunça. E o Rangers aproveitando-se disso, marcando em cima. O Rangers entendendo como é o jeito de jogar contra o Liverpool hoje. E isso me assusta muito, porque domingo nós temos um dos times que mais sabem fazer isso ao nosso... pelo menos igual o Liverpool fazia até pouco tempo. No domingo nós enfrentaremos um time que não tem jeito, gente. O jogo de hoje era um jogo onde nós pensamos também no domingo. E no domingo nós enfrentaremos o Manchester City, que sabe fazer o que o Rangers fez hoje muito bem, em alto nível, num nível estratosférico. E hoje nós tivemos muita dificuldade no primeiro tempo, porque nosso time estava uma bagunça. O Liverpool não tinha nenhum tipo de transição ofensiva, o Liverpool não sabia o que fazer com a bola, o Van Dijk errando passes, errando lançamentos, algumas coisas bizarras. Fabinho e Henderson batendo cabeça no meio campo. Obviamente o Klopp poupa Thiago Alcântara, poupa Salah, poupa Jota, todos esses jogadores. O próprio Robertson, que estava voltando de lesão, também não conseguiu entrar no jogo hoje, entrou só mais pro final. E todos esses jogadores fizeram muita falta para a pequena lucidez que o Liverpool ainda tem. A pequena lucidez que o Liverpool ainda tem nessa temporada. Esses jogadores, assim... foi bizarro o que o Liverpool passou quando esses jogadores estiveram fora em campo. E aí Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a uma das maiores viradas da história do futebol! Meu amigo Prison Tex, fazendo aí essa dádiva de se tornar membro do canal. Você tá aí também, se torne membro do canal e manda o superchat se você puder. Se você não puder, deixa o seu like. Já vou pedindo agora já de uma vez, deixa o seu like e se inscreva no canal, beleza? Que isso ajuda demais a gente. Mas vamos lá, continuando aqui. Numa bagunça generalizada no meio campo, Fabinho e Henderson batendo cabeça, sem saber quem era quem, tanto que na hora de fazer o campinho aqui, eu fiquei pensando, eu coloco o Henderson pela direita e o Fabinho pela esquerda, ou coloco o Fabinho pela direita e o Henderson pela direita? Porque ficou tão embolado que não dava pra saber quem era quem jogava de qual lado. Na frente, tivemos um Fábio Carvalho muito mirradinho, o corpo pedindo socorro, porque tomava pancada dos grandalhões, dos valentões, entre aspas, do Rangers, e, nossa, não conseguia fazer nada.
e um Elliott, mais uma vez, no primeiro tempo, onde ele parecia aquela galinha sem cabeça, quando, não sei quem aí já foi na roça, quem já era da roça, eu nem sou um cara tão da roça assim, mas eu posso dizer, na roça, quando você mata uma galinha mal, de uma forma ruim, você corta a cabeça dela, e ela simplesmente não morre, ela fica correndo sem cabeça, assim, igual uma louca. E é isso que acontecia com o Elliott. No último jogo, nesse jogo, novamente, o Elliott, no primeiro tempo, ativou o modo galinha sem cabeça, e ele jogava por todos os lados. Eu coloquei uma série de imagens no Twitter falando, gente, olha que o nosso lado gente, nós não tínhamos amplitude nenhuma, o time embolava pro meio, o Elliott ia pro lado esquerdo do campo, pro meio, teve um momento que o Elliott estava fazendo marcação do lado esquerdo, defensivo, e o time roubou a bola, não tinha pra onde lançar, não tinha ninguém lá do lado direito. Isso era desesperador quando a gente via isso, porque o time tava torto, totalmente torto. Quem caía pra lá era o Firmino, quem caía pra lá era o Darwin Núñez, e isso precisa ser dito, porque a gente esperava hoje muito do Elliott, porque o Elliott podia jogar na posição dele, é onde a gente quer ver o Elliott, é onde a gente quer ver as coisas funcionando ali do lado direito, quando ele tiver oportunidades, quando o Salah não estiver por ali, e foi o que aconteceu no segundo tempo. A gente vai chegar lá, mas no primeiro tempo não, uma bagunça total. E aí o Liverpool toma o gol no começo do jogo, e aí deu 18 minutos de jogo, eu até mandei assim, gente, não funcionou a defesa, tá uma draga, o meio campo tá batendo cabeça, o ataque não funcionou, e não existia possibilidade daquilo funcionar se não fosse colocado na nossa cabeça que a gente tinha que se posicionar da forma correta. Acaba o primeiro tempo, o Firmino faz o gol de escanteio, bola parada, o primeiro gol do Liverpool, ele sai de bola parada, a gente precisa... Por favor, eu não quero ser o cara mais chato do mundo, mas eu preciso falar sobre isso aqui. 7-1, maravilhoso. A gente vai falar sobre quão maravilhoso é esse resultado, mas no primeiro a gente precisa ressaltar o quanto não foi... o primeiro tempo não teve nada a ver com 7-1. O gol do Liverpool de empate sai de uma jogada de escanteio, o Firmino ali no seu posicionamento, na sua briga, vai lá e faz um gol de cabeça. Mas não foi só para isso no máximo. O Liverpool foi dominado pelo Rangers no primeiro tempo. Dominado, amplamente dominado, por mais que não seja assim, não é que ele não olhou, não viu a bola, mas não funcionou nada do Liverpool. Vem o intervalo e aí o Klopp tem uma característica muito boa, como sempre, que é, o que aconteceu? O Klopp tem sempre a característica de ler muito bem o jogo. E faz mudanças muito interessantes de posicionamento, de leitura dos jogadores no intervalo. Não estava tão difícil entender o que aconteceu, não. O Liverpool precisava criar amplitude, o Elliott precisava ocupar o lado direito do campo, o Firmino estava carregando o time, gente, o Firmino já estava carregando o time no primeiro tempo, o Fábio Carvalho precisava atuar mais do seu lado, o time se distribuir melhor e conseguia atuar melhor cada um nas suas posições. Tanto que o time volta sem mudanças. E começa a fazer o seu jogo. E o Firmino vai lá e faz o segundo gol numa jogada onde fica explícito que o jogo só precisava funcionar. O Liverpool só precisava funcionar do jeito que ele funciona. A bola vem, o Elliott faz o Elliott sai da ponta direita de ataque, só que não daquele jeito de indo pro meio campo e embolando. Não, ele sai puxando o marcador e o Gomes faz uma ultrapassagem. É o que a gente sempre falou, a engrenagem. O Salah iria aparecer quando o Arnold estivesse bem, o meio campista estivesse bem, as coisas funcionassem. O que aconteceu? A bola pro Elliott funcionando bem, escorando pro próprio Gomes passar, o Gomes em velocidade, cruzamento, Firmino, gol. Gente, foi simplesmente as coisas funcionando como devem ser. É só isso. A hora que o Liverpool colocou na cabeça que ele ia fazer do jeito que tinha que ser, as coisas funcionaram. E foi o que aconteceu. O Liverpool vai e começa a engrenar. E a partir daí, o Liverpool começa a dominar a partida. Não sei se é simplesmente o Rangers que perdeu 2 jogadores machucados, ou se é o Rangers cansado, ou se é o próprio Liverpool, que para mim o maior mérito é do Liverpool se posicionando bem no segundo tempo e fazendo o seu papel de forma boa. O Elliott começou a crescer muito, fazendo parte do lado direito ali e cumprindo o seu papel, deixando de ter aquela responsabilidade maluca na cabeça que foi criada por ele ser um cara que hoje é mais meia do que ponta no Liverpool, do que atacante pelo lado, né? Porque ele nem é um ponta, ele é um atacante pelo lado. Não sei se no intervalo
cria-se essa. Tira isso da cabeça dele e ele começa a atuar mais por onde ele tinha que realmente atuar. Depois disso, o Liverpool vai crescendo cada vez mais, aí o Klopp chama o batalhão, né? Quando o Klopp coloca Thiago Alcântara, Salah e Robertson em campo, e o Robertson entrou, e gente, o Tsimikas foi mal hoje. O Tsimikas foi mal e o Robertson deu um alento, né? Não fez nada demais, maravilhoso, mas o Robertson dá um alento e o Jota com o Robertson já mostra funcionar melhor do que o Luiz Dias, né? Porque o Luiz Dias, a única coisa que a gente tem sobre ele é o quê? É que a gente tem ainda aquela questão de que o Luiz Dias ainda não conversa bem com o Robertson e até mesmo o Tsimikas, o lateral esquerdo, seja quem for. Então, quando entra essa galera, entra também o Jota e o Liverpool começa a trocar mais passos, o Firmino, nossa, a assistência do Firmino pro terceiro gol, por isso que eu coloquei o Firmino como thumb, por mais que o Salah tenha feito o hat-trick, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas o que o Firmino jogou foi barbaridade. Ele carrega o time no primeiro tempo, ele faz o gol, ele faz o segundo gol, ele dá uma assistência magistral daquelas que a gente fala assim, poxa vida, que sensacional esse jogador pro Darwin Núñez, e uma daquelas de pensar rápido, sabe? Se ele um pouquinho mais lento que ele pensasse, ele atrapalharia a jogada. E depois disso começa o show, né? Porque aí o Liverpool com 3-1 entra Mo Salah, entra Thiago, e aí como que o Liverpool muda, né, com o meio campo? Como que o Thiago é importante? Daí vem a interessante forma da gente pensar que o Liverpool tem um meio-campista hoje muito vital para o seu funcionamento. E por isso o Klopp deixou ele no banco. Porque o Klopp estava pensando também no domingo. O Klopp deixa Salah no banco, o próprio Thiago, o próprio Jota, e depois ele tira ali o Konaté de campo, põe o Gomes para zaga e põe o Milner para jogar na lateral direita. O Konaté tá voltando de lesão e precisa descansar porque domingo ele vai ter uma parada dura. O próprio meio de campo que saiu, o próprio Henderson que saiu, também vai precisar descansar porque ele pode ser necessário no domingo também contra o Manchester City, e assim por diante. O Firmino também sai, o Darwin Núñez também sai. Então o que acontece? Konaté mostrou mais segurança hoje do que o próprio Van Dijk, mas a gente estava falando sobre a frente. O Salah faz um show à parte. Por quê? O Salah vem com inteligência e vem jogando na posição do Darwin. Isso foi interessante. O Elliott não saiu de jogo. O Elliott continuou pelo lado direito, fazendo as ultrapassagens, fazendo o funcionamento, fazendo o papel ali do cara, do atacante pela direita, e o Salah entrou flutuando, um jeito de ataque diferente, um 4-2-3-1 diferente, porque geralmente o 4-2-3-1 ele mostra o quê? Ele mostra o próprio centroavante ali na frente, como é o Darwin Núñez, e os outros três flutuando e servindo. Esse não, o Salah flutuando bastante. Depois de um momento a gente chegou até a ter mais meias do que atacantes, mas nesse momento o Salah ali na frente flutuando, fazendo um papel sensacional. E aí ele foi lançado pelo Jota e fez uma jogadaça maravilhosa. Ele pisa na bola e manda ali, e aí também começou o Rangers a apelar e assim, o Salah poderia ter feito mais um gol que o goleiro pegou assim de susto, mas ele faz um gol desse jeito, daquele tipo golaço do Salah, que ele vai lá, pisa na bola, o zagueiro dá uma loucura, ele manda pra lá, ele manda de biquinho, ele manda e ele faz 3 gols, e um daqueles gols que ele joga a bola assim lá no cantinho da bochecha da rede, muito legal, 6-1. E aí, para coroar aquela pessoa que vinha sendo tão criticada por todo mundo, e não por culpa dele, mas por culpa do Klopp, que não colocou bem, ou por culpa dele de não ter interpretado bem qual era o papel dele, mas Harvey Elliott fecha a goleada 7-1 num gol onde ele estava pela direita, no segundo pau, numa bola que sobrou lá de trás, porque o Salah flutuando veio, jogou pro Jota, que perdeu um gol cara a cara com o goleiro, mas a bola sobra lá pro Elliott, que manda pro gol. No lugar de... Gente, mais uma vez eu digo, cada um no seu lugar, cada um no seu funcionamento, as coisas funcionam. E aí o Elliott faz esse gol, ainda teve um ar de tensão, né? Porque tava todo mundo ali na loucura, esperando se ia confirmar ou não o gol. O Salah até abraça o Elliott, todo mundo queria. O Elliott até faz a figa ali para tentar, para torcer pela confirmação do gol. O gol é confirmado, afinal não tinha realmente impedimento. E o Elliott é premiado porque uma coisa que a gente pode dizer é o seguinte, gente: por mais que o Elliott estivesse maluco no primeiro tempo, ele em momento nenhum mostrou algo assim,
como eu posso dizer, de falta de vontade. Ele nunca mostra falta de vontade, ele nunca dorme em campo. Ele pode estar perdido, absolutamente perdido, como eu disse, igual aquela galinha sem cabeça que fica correndo para lá e para cá no terreno. Mas falta vontade, falta gana, raça, isso nunca falta. E ele foi premiado estando no lugar certo, funcionando da forma certa, participando do gol do Firmino, o segundo gol, participando também fazendo inclusive o terceiro gol. Inclusive ele deu chutes perigosos, fez várias jogadas interessantes no segundo tempo, quando ele já estava no seu funcionamento correto. E ele é premiado com o gol, como eu disse. 7-1, o Liverpool tem um ótimo resultado no sentido de saldo de gols. Afinal, o Napoli venceu novamente o Ajax 4-2, abriu mais dois gols de saldo aí. O Liverpool vai enfrentar o Ajax em Amsterdã. O Liverpool precisa de apenas um ponto para se classificar como segundo lugar e pode, se vencer as duas partidas finais contra o Ajax e contra o próprio Napoli, dependendo do tanto de saldo que abrir, e de tirar, descontar aí do Napoli, ele pode ainda conseguir o primeiro lugar. Tá muito difícil, porque o Napoli fez 6-1 no Ajax, fez 4-2 no Ajax, então só aí já são 7 gols de vantagem, mais 3 gols de vantagem no Liverpool naquele 4-1, mais uma pancada de gols em cima do Rangers. Então o Liverpool hoje deu uma esticada boa no saldo, mas vai ter que, se quiser brigar, vai ter que fazer um bom saldo também contra o Ajax, torcer pro Napoli não fazer tanto saldo contra o Rangers e no confronto final em Anfield tirar aí uma boa vantagem do Napoli, que para mim é o time mais surpreendente, talvez, dessa Champions League atual. Lembra muito aquele Liverpool 17-18, avassalador, faz gol pra caramba, toma uns gols malucos, os jogos são 4-2, não sei o que, blá blá blá. Enfim, o Napoli tem, e não é tão consistente na sua liga local, né? Aquela coisa toda. O Napoli tem tudo para ser o primeiro lugar desse grupo, o Liverpool segundo, mas é importante a gente classificar, porque essa competição é a única competição grande que a gente ainda tem grandes ambições dessa temporada de título, né? Porque a Premier League a gente sabe que ficou cada vez mais difícil. Agora, o que preocupa desse jogo? A lição final, que eu preciso terminar com uma lição de preocupação, por mais que a gente termine feliz do jogo, mas a gente precisa terminar com a lição de preocupação. O Liverpool termina o jogo com uma sensação de que precisou de 45 minutos para resolver, mas teve 45 minutos péssimos. No domingo, 45 minutos péssimos pode significar uma goleada para o adversário. O Liverpool não pode dar esse vacilo. 20 minutos péssimos pode significar 2-0 para o Brighton, dentro de casa. O Liverpool não pode dar esse vacilo. E o Liverpool tem dado vacilos um atrás do outro, levando gols primeiro e tendo que correr atrás. Foi assim em quase todos os jogos dessa temporada. E no domingo, se isso acontecer, pode ser um desastre absoluto e total. O Liverpool tem que mudar isso. Lições têm que serem tiradas desse jogo de hoje, apesar do bom resultado. Porque se a gente ficar aí olhando para o céu, para as boas nuvens, o arco-íris que apareceu no céu com essa goleada maravilhosa, 7-1, a gente acaba se esquecendo que o dia a dia de trabalho é gigante. A gente ainda precisa de muita coisa para recuperar. Van Dijk, que dá mal, Tsimikas, seja Robson, eu não sei quem é que vai jogar, Fabinho e Henderson não tão bem assim. O Firmino tem lugar nesse time para domingo? Como que tira o Firmino desse time? O melhor jogador da temporada, vai tirar ele? Vai jogar quem? Vai jogar os 4? Jota pela esquerda, conversando bem com o lateral esquerdo, com o Robertson ali, Firmino e Salah e o Darwin Núñez na frente? Como é que vai ser o trabalho de recomposição desses caras? Ou a gente vai usar isso para empurrar o Manchester City para trás? Eu não sei, ainda não parei nem para pensar como que pode ser isso. Vamos esperar ver o que o Klopp fala, porque é uma possibilidade, né? Porque tirar o Firmino desse time é bem difícil. Final do nosso compacto aqui, que deu quase 25 minutos de fala, porque hoje tinha muita coisa realmente para falar. Vou para a live agora conversar com todo mundo. Se você tá aqui, não tá na live, se você tá aqui depois, meu amigo, meu amigo, não faz isso não. Vai para a live, aproveita e vem aqui, ó, e deixa o seu like antes de você sair desse vídeo. Assina o canal, se você não assinou ainda, nós estamos com o projeto de 3 mil caminhantes até o final da temporada. Vai lá, assina o canal, é rapidão, corre, vamos lá só. E nos ajude a expandir aí os caminhantes, beleza? Um grande abraço, na próxima você vem pra live que a gente vai pra lá conversar com todo mundo agora. Afinal aqui, você não caminha sozinho.